Voltando lá na nossa ficha resumo, que é aquela ficha resumo que a gente estava trabalhando, nós temos então que a força de atrito, a força que você tem que fazer, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, a força de atrito, ela depende de dois outros valores. E ela é o resultado do produto desses dois outros valores. Então, você vai multiplicar aqui, ó, os dois, para você conseguir obter, então, saber o valor da força de atrito. No caso aqui do atrito estático, é a força que você tem que fazer para alguma coisa começar a escorregar. Então, essa atividade aqui, ó, do tênis, né, que tinha os dois sapatos, né, na verdade é o sapato, que é a parte um do sapato aqui do menino, era a atividade que a gente tinha que exatamente balancear esse, né, os dois valores que influenciam na força de atrito. Então, você tem que lembrar assim, ó, por que você escorrega? Nós escorregamos porque o ato de andar, deixa eu só colocar aqui a imagem de uma pessoa andando. O ato de andar, de andar, depende de você ter atrito estático. Quando você anda, você empurra o chão para trás e a força de atrito, o atrito que existe entre a sola do seu sapato e o chão, vai empurrar você para cima. Aí você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente e você consegue andar. Aqui outra imagem de outra pessoa caminhando, ó. Então, basicamente é isso daqui. Você empurra o chão para trás e o chão vai te empurrar para frente. Se não existir coeficiente de atrito aqui, não existir força de atrito, a hora que você empurra o chão para trás, você vai para trás. Então, se não existir atrito, não existe como o chão te empurrar para frente para fazer você andar. A mesma coisa acontece quando você está andando de carro. Eu acredito que a maior parte das pessoas já vivenciou isso, que é você passar pela situação do carro atolado. Então tem várias, né? Esse daqui é um que está bem complicado de desatolar. Né? Acho que todo mundo já chegou, passou por essa situação ou conhece alguém que passou por essa situação, né? A gente pode ver aqui alguns que estão bem complicados, ó, bem atolados aí. Então, basicamente, o carro ele vai atolar pelo seguinte: o carro, para ele poder andar, ele faz o seguinte: ele gira a roda. Quando a roda gira, eu falo assim que a roda ela não vai girar, ela tem que rodar para o carro poder andar. Então, o que a roda faz? Ela empurra o chão para trás e o chão empurra ela para frente. Aí empurra a roda, empurra o carro junto para frente. A partir do momento que não existe força de atrito, a hora que a roda empurrar o chão para trás, o chão vai para trás, a lama vai para trás, e o carro atola, e você vê o nosso amigo aqui, todo cabisbaixo aqui, triste, porque, né, com aquela lembrança assim de o que eu estou fazendo aqui, por que eu fui entrar com esse carro aqui, né? E aí é a hora que você atola. Então, o que você tem que fazer para poder atolar, de desatolar o carro? Você tem que ir lá e aumentar a sua força de atrito. Como que você faz para poder aumentar a força de atrito? Ou você aumenta o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito, para você aumentar ele, você tem que aumentar o atrito entre o chão e a roda do carro. Aí tem várias técnicas, né, que as pessoas usam para fazer isso. Uma delas é você vir aqui e rapar essa lama, porque o pneu ele não tem atrito com a lama, que é muito mole, mas ele tem atrito com o chão, que é duro. Então, se você vir aqui e retirar essa lama, você consegue passar, porque você vai encontrar o chão que está duro embaixo. Você pode ver que tem gente, quando vai tentar passar no atoleiro, né, ele tenta desviar onde o chão está mais duro. Então, uma das técnicas é essa, você vir e tentar retirar a lama. Aqui não tem nenhum caso ó, de pessoa que tentou retirar a lama para poder passar, mas é uma técnica. Outra técnica que você pode fazer é, sei lá, e jogar terra seca, né, em cima da lama. Aí você joga a terra seca em cima da lama, você aumenta o atrito. Também não tem nenhuma foto aqui de pessoas jogando a terra seca em cima. Bom, você não consegue aumentar o coeficiente de atrito. Se você não consegue aumentar o coeficiente de atrito, você então tem que partir para outra solução que você tem, que é tentar aumentar a força normal em cima da roda.
Aí você vai lembrar assim, mas como é que eu calculo essa força normal aqui? Ah, essa força normal é igual ao peso do que está em cima da roda. Então você vai tentar aumentar o peso do que está em cima da roda. Muitos jipes, não sei se vocês já repararam, ó, eles põem o step exatamente em cima da roda da frente, para poder tentar aumentar o peso em cima dessa roda aqui. Então, uma das técnicas para você tentar sair do atoleiro é ou você aumenta o coeficiente de atrito, né? Para aumentar o coeficiente de atrito, você tem que ir lá e jogar, tirar aquela lama ou jogar alguma coisa em cima daquela lama que melhore, né, o coeficiente de atrito, que deixe a lama mais áspera ou a lama mais seca, ou você retira a lama para o carro poder passar em cima da terra que está dura embaixo, raspa, né, aquela lama, ou você aumenta o peso em cima da roda. Então, muitos Jeeps colocam o step aqui, ó, para poder tentar aumentar o peso em cima das rodas aqui na frente. Outra técnica que você pode fazer é tentar subir, né, em cima da roda, subir em cima do carro, em cima, né, perto da roda, para tentar fazer ele desatolar. Só que isso tem um detalhe, né? Se você não conseguir desatolar, aí você tem que empurrar o carro. E na hora de empurrar o carro, aí é mais fácil descer todo mundo e empurrar. Porque se você empurrou o carro, é porque o carro já não tem mais atrito nenhum para poder sair do lugar. Todas as suas chances de sair do lugar já foram. Então, aí na hora que a gente vai fazer, né, isso daí na prática, a gente tem que balancear todos os valores. O que vai ser mais interessante para mim? Então, você tem que analisar todos os lados possíveis. Você pode tentar aumentar o coeficiente de atrito, aumentar a força normal, ou já desistir de tentar fazer o carro sair pela força dele e empurrar o carro, tirando ele com a sua força, né? Com a força das pessoas que estão empurrando, você tentar ajudar a sair. E aí, quando você vai empurrar o carro, você tem que lembrar que é como se você estivesse deslizando com alguma coisa. Né? Então, você vai empurrar o carro como se você estivesse empurrando uma caixa, né? Tentando fazer ele deslizar em cima da lama. E aí, quanto mais pesado for o carro, pior vai ser para você empurrar. Então, quando a gente vai analisar a força de atrito, a gente tem que analisar o coeficiente de atrito e a força normal também. Então, quando a gente volta aqui no nosso caso, que a gente quer verificar qual sapato que é o sapato mais seguro, a gente vai ter que olhar o sapato pelo coeficiente de atrito dele. Qual que tem o coeficiente de atrito melhor? Qual que a sola consegue segurar melhor a pessoa no chão para ela não escorregar? Então é aqui que você vai analisar. Então, para poder analisar isso, primeiro você tem que saber qual que é a força normal que está sendo feita. Porque se eu quero saber o valor de um coeficiente de atrito, eu tenho que saber, então, o valor da normal e o valor da força de atrito. Se eu tiver o valor da força de atrito e se eu tiver o valor da força normal, eu consigo achar o coeficiente de atrito. Aí é só eu substituir nessa equação. Ó. Então, se eu sei a força de atrito e eu sei a força normal, eu descubro o coeficiente de atrito. Aí eu venho aqui, ó. A primeira parte, ele vai descobrir qual sapato que tem mais massa, qual sapato que é mais pesado. Ele descobre que o sapato número 1, ele é mais pesado, porque aqui a mola distendeu 1,8, enquanto que a mola aqui no primeiro modelo distendeu 1,6. Então a gente já pode falar que o peso, por exemplo, aqui, se o peso desse sapato é de 1,6 newtons, o peso desse sapato aqui é 1,8 newtons. Porque né, o peso é proporcional ao quanto que a mola vai distender. Se a gente sabe o valor do peso, naturalmente que a gente já sabe o valor da normal. Então, se o peso é 200 newtons aqui nesse exemplo, né, a força normal é 200 newtons também. Então, aqui eu posso falar o seguinte, ó. Eu posso falar que a normal do sapato 1 é 1,6 newtons, enquanto a normal do sapato 2 é 1,8 newtons, porque eu posso pegar aqui em relação ao quanto que ele distendeu a mola. Então, se esse daqui for 1,6 newtons, esse daqui vai ser 1,8 newtons também. Então, quando eu faço isso, eu já consigo identificar quanto que vai valer a minha normal para cada sapato. Porque a normal está relacionada com o peso. Está aqui, ó, a normal de cada um. Achei a normal de cada um dos sapatos.
Depois, eu vou fazer o teste e não vou calcular o coeficiente de atrito. Quando eu faço essa parte aqui e pego a mola e tento arrastar o sapato, a hora que eu puxo a mola, eu estou fazendo força para poder arrastar o sapato. Se eu estou fazendo essa força, eu estou fazendo a força que ele precisa para poder deslizar, a força que precisa ser feita em cima dele para poder deslizar. Qual que é o sapato mais seguro? O sapato mais seguro é aquele que você vai ter que fazer mais força para poder escorregar no chão. Ou seja, é o sapato que é mais difícil, porque se tiver um sapato que você não precisa fazer força nenhuma para escorregar, só de você ficar de pé ele já escorrega. Aí você vai cair. Então, o que ele calculou? A força que tem que ser feita em cada um dos sapatos para ele poder escorregar. Quando ele fez essa força, que é a segunda parte aqui, o segundo exercício da parte 1, ele vai ver o seguinte, que a mesma força que ele faz no 1 é a mesma força que ele faz no 2 para escorregar. Aí você fala assim, nossa, então quer dizer que os dois têm a mesma, né? A mesma facilidade para poder escorregar? Os dois oferecem a mesma segurança? Não, pelo seguinte, ó. O sapato número 1, ele tem normal menor. Se ele tem normal menor e ele precisa da mesma força para escorregar, quer dizer que ele tem um coeficiente de atrito maior, porque a hora que a gente substitui esses valores nessa equação, a gente descobre que o coeficiente de atrito desse sapato é maior que o coeficiente de atrito desse sapato, porque a hora que a gente substituir estes valores aqui, ó, nesta equação, nós descobriremos que o coeficiente de atrito aqui, ele é menor que o coeficiente de atrito no outro. Então, esse sapato aqui, ele tem um coeficiente de atrito menor. Mas por que ele precisou da mesma força aqui de atrito para poder entrar em movimento? Por que ele ofereceu isso? Exatamente pelo ponto que ele tem uma força normal maior. Então, ele tem um coeficiente de atrito menor com o chão, só que ele tem uma força normal maior, é um sapato mais pesado. E aí, por ele ter uma força normal maior, ele precisa de uma força de atrito maior também. Mas não quer dizer que ele é mais seguro, quer dizer que ele é mais pesado. Por ele ser mais pesado, fica mais difícil dele escorregar. Mas daí, no caso, na hora que a pessoa for calçar ele, aí muda totalmente a situação. Porque como esse sapato aqui tem coeficiente de atrito maior, se a mesma pessoa calçar esse, vai ser mais difícil dela escorregar com esse daqui. Agora, os dois sozinhos, sem ninguém em cima, esse daqui, eles aparentemente, né, parecem ser iguais. Aparentemente, você pode achar que eles são iguais. Agora, como esse daqui, ele tem uma normal maior, ele aparenta que ele é igual ao outro, mas não. Ele tem um coeficiente de atrito menor. Então, é mais fácil você escorregar com esse do que com esse daqui.